pra fazer a maquiagem, né? Prender o cabelo, porque a gente tem que deixar a pele bem uniforme. E eu vou começar com a base. Eu uso essa base da La Prairie, eu já fiz um post no blog. Ela é muito boa, deixa a pele bem uniforme e ela é mais clarinha, minha cor é a peixe, porque eu gosto de fazer uma pele clara e deixar pra dar o bronze com o blush. Então vamos lá. Eu coloco assim umas pintinhas do produto no rosto. Não gosto de nada muito carregado, essa maquiagem ela dá pro dia, então pra noite a gente pode até colocar um pouco mais de produto, mas eu prefiro fazer uma pele mais leve. Aí eu venho com esse pincel próprio da MAC e espalho. Pra base, gente, claro que se você vai usar um vestido, for um casamento, é interessante que você passe a base até o colo, porque aí fica uma coisa mais uniforme. Como é uma maquiagem pro dia, uma coisa mais básica, eu passo, me preocupo assim, às vezes de dar uma chegada até o pescoço e só isso. E tem essa esponjinha aqui da MAC também que eu acho muito interessante, porque mesmo com pincel, eu gosto que a base fique bem espalhadinha. Então eu venho e finalizo com a esponja. Gente, aí como vocês podem ver, a base é uma base bem leve. Claro que se vocês quiserem uma maquiagem mais pesada, para uma festa, vocês podem caprichar um pouco mais na base. Agora eu vou pro corretivo. Eu particularmente prefiro usar a base antes do corretivo, porque quando a gente espalha a base, às vezes o corretivo sai. E se tem uma espinha, um pontinho que a gente quer cobrir mais, é melhor passar a base primeiro e vir com o corretivo, tá? E então eu utilizo o pincel, mas se você preferir, você pode passar com o dedo também, isso vai de cada um. Passa aqui na área dos olhos. Tem maquiador que gosta de usar o corretivo no olho todo. Eu, como tenho o problema das ruguinhas, eu prefiro passar mais aqui mesmo na área onde tem as olheiras, tá? Aí vem aqui no cantinho do nariz, onde às vezes a gente tem uns vasinhos, algumas imperfeições. Vou nos pontos que devem ser disfarçados, uma marquinha de espinha, algum detalhezinho da pele que não esteja tão bom. Depois que eu finalizei a pele, vocês viram, eu ainda não usei pó, foi só base e corretivo. E eu venho com o iluminador, que eu gosto de passar aqui nesse C, que chega até a maçã do rosto. Gosto de usar um pouquinho aqui nessa área ao lado do nariz. E uma dica ótima para quem tem um nariz um pouquinho mais batatinha, fazer uma linha aqui assim, que isso ajuda a afinar o nariz, tá bom? Eu gosto também de passar logo abaixo da sobrancelha, que eu acho que fica bonito, realça o olhar e dá uma iluminada legal. Antes de eu passar o pó, bronzão ou qualquer outro blush, eu gosto de usar ou esse blush em creme da Avon ou o blush pastoso da MAC, né? Eu acho que dá aquela marquinha assim bronzeada, dá uma corzinha. Eu, como não tomo sol no rosto, sou muito branca, eu acho que fica bonito e ajuda a dar um ar de saúde na make, tá? Então hoje eu vou usar esse aqui. Eu pego assim com a ponta do dedo mesmo, passo um pouquinho na maçã do rosto. Bem de levinho. E faço um pouquinho na ponta do nariz. Chegou a hora do pó bronzão, que eu uso esse aqui da Guerlain, terracota, que eu sou apaixonada. Mas na verdade eu faço uma mistura de vários blushes. Então primeiro eu pego o terracota, passo com o pincel assim de pó mesmo, pra dar aquela bronzeada no rosto todo. Quando é mais verão e eu tô com o corpo mais bronzeado, às vezes eu uso ele pra marcar o blush também. Mas como eu tô muito branquinha, eu prefiro usar outros blushes e por isso que eu faço essa mistura, tá? Normalmente eu uso o da Guerlain, depois eu venho com um pouquinho desse aqui da Lancôme, que eu acho que ele dá um brilho assim meio dourado, bonito. E aí eu venho só nas maçãs. Depois do pó bronzão, eu venho com o blush mesmo. Às vezes eu uso o Torrid da NARS, que ele tem um brilhinho, é um pouco mais pêssego. E às vezes eu uso o Cincassino. Quando eu passo um olho mais escuro, vou fazer uma boca mais clara. E eu acho que esse aqui é o tom que combina mais. Ele também é legal porque ele tem essa parte mais escura que serve pra gente marcar assim, abaixo da maçã, fazer aquela coisa do blush na diagonal. Ou então pra uma pessoa que tem um rosto um pouquinho mais cheio, ele é interessante pra você usar ele e delimitar todo o contorno do rosto, né? Ou então, por exemplo, um nariz mais batatinha, você pode passar assim na beiradinha do nariz e afinar, né? Fazer aquela história do luz e sombra, que isso ajuda a iluminar, a esconder, a ressaltar. Então é ideal pro blush marcado na diagonal e ideal pro contorno do rosto também, tá? Hoje eu vou usar o Torrid, porque é uma maquiagem um pouco mais leve, igual eu falei pra vocês, e eu acho que ele dá uma cor assim bem de saúde, eu gosto muito dele. Venho aqui
Uma dica boa para passar o blush é a gente fazer assim um biquinho de peixe, porque ele marca o rosto e fica mais fácil a aplicação. Tem gente também que prefere assim dar um sorriso pro blush vir pro lugar correto. Mas isso também vai de cada um, porque tem gente que tem as maçãs mais altas e tudo. O importante é você passar como de costume, né? Que fica uma coisa harmoniosa. Gente, vocês viram que eu usei um outro corretivo, um corretivo de bastãozinho da MAC, mas esse corretivo aqui também é muito interessante para uma make mais pesada, para um casamento, para uma festa que vai durar mais tempo, porque ele é um corretivo de longa duração. E esse da Chanel aqui, quando você quer dar aquela iluminada, ele também é bom, igual o Touch Eclair do Yves Saint Laurent, que ele é um pouco mais claro e deixa aquele olhar um pouquinho mais clarinho, fica bem bonito. Como vocês veem, eu quase não tenho sobrancelha, e eu acho chata aquela coisa de ficar fazendo sobrancelha com pó, com sombra, tudo, então eu uso no dia a dia mesmo esse lápis, que é um lápis da MAC, próprio para sobrancelha. Ele ajuda a não ficar saindo tanto, porque ele é um pouco mais, ele não tem tanta cremosidade igual um lápis de olho, e a sobrancelha conserva um pouco mais, tá? E eu uso também esse pentinho de sobrancelha, que eu acho ele super importante. Aí eu venho aqui, tento dar uma ajeitadinha na pouca sobrancelha que eu tenho e faço o desenho dela com o lápis. Isso aí vai de cada um, assim, né? Tem gente que já tem um tanto bom, uma sobrancelha marcada, bonita, que é só escurecer, às vezes não precisa nem fazer nada, basta mesmo usar uma escovinha e tá ok. Eu gosto de fazer o desenho, passar o lápis e espalhar também com uma pontinha, assim, desse outro lápis que eu tenho, que eu acho que ajuda a fixar e ela não fica aquela sobrancelha com risco de manchar ou sair facilmente. É sempre importante a gente tentar deixar, né, quando a gente vai desenhar a sobrancelha, uma igualzinha, assim, o mais próximo da outra. Tem aquelas técnicas que as pessoas usam de colocar o lápis e ver se o tamanho tá ok, mas com a prática do dia a dia, você fazendo sempre, você já conhece como que a sua sobrancelha fica melhor, qual que é o desenho melhor pra ela, e você usa como você tem costume. Agora vamos pro olho, pra sombra, que é a parte mais importante. Eu acho que o olho é tudo na maquiagem, né? Depois que a gente passou o corretivo, já deu aquela melhorada, a gente vai pra sombra. Eu particularmente adoro essa sombra Rice Paper da MAC, eu uso ela pra tudo, uso durante o dia, uso à noite, ela é sempre a base da minha maquiagem, né? Ela sozinha fica muito bonita, ela com o olho esfumado, então é uma sombra muito coringa. E aí eu venho, passo aqui no olho, passo aqui abaixo da sobrancelha, porque ela também ilumina um pouco o olhar. Ela é boa porque ela não mancha, é muito fácil de espalhar, é rapidinho, como vocês estão vendo, não tem erro. Esse olho já dá pra você sair durante o dia. Mas pra gente dar uma caprichadinha, agora eu vou dar uma esfumada. Eu vou fazer um sombreado e vou dar uma esfumada. E agora eu vou fazer um esfumado no olho. Eu gosto muito dessa sombra coquete pra delinear o que eu vou fazer no meu olho e marcar o côncavo. Então eu pego um pincel, venho aqui, começo, marco o côncavo, abro um pouco aqui até onde eu quero que meu olho vá e começo a esfumar. Eu faço sempre mais ou menos do meio pro final. É sempre interessante você fazer assim para você saber mais ou menos até onde deve ir. Deve ter sempre essa quebrazinha no esfumado, porque aí fica um olho bonito, fica um olho alongado. Mesma coisa do outro lado. E é isso. Esse quarteto da Chanel também, ele é muito interessante. Essa sombra aqui, que não é nem tão marrom escura, ela é ótima para fazer um esfumado pro dia. Fica um olho assim trabalhado, mas um pouquinho mais claro, ela é muito bonita. Então eu vou finalizar com ela. Não tem muito mistério, gente. Vocês vão parando, olhando, compara um olho com o outro. Às vezes a gente tem que dar uma consertadinha de um lado, do outro, mas não é uma coisa difícil. E às vezes assim, passou um pouco pra cá, se você vier com a sombra clara e passar aqui dentro, você conserta. Então não tem muito mistério não, não é uma coisa difícil de se fazer. Eu gosto muito de usar esse Kajal da Natura pra poder fazer aqui o contorno, pra delinear os olhos. Eu quase não uso delineador, é de vez em quando. Então eu gosto muito desse Kajal porque depois ele tem essa pontinha que a gente pode dar uma esfumada e o olho fica bem bonito. Aí eu venho com o outro lado do pincel, dou aquela esfumadinha e faço a mesma coisa do outro lado. Além de passar o lápis em cima, eu gosto também de passar um pouco ele aqui embaixo, né, abaixo da linha da água dos olhos.
Eu acho que dá um complemento na maquiagem. Só que quando a gente usa pra uma maquiagem à noite, a gente pode chegar até o final dos olhos. Quando você quer uma maquiagem um pouco mais leve, você faz da metade pra fora. Uma coisa básica em toda maquiagem, pra mim é fundamental, mesmo que eu não vá usar máscara, eu uso o Curvex, tá? Esse Curvex é um Curvex da Tweezerman, eu acho ele muito bom. Todo mundo adora o Shuemura, mas ele tá muito difícil de encontrar, então pra quem não encontrar, esse da Tweezerman é uma ótima dica. Aí eu venho, passo o primeiro Curvex, é só você segurar assim uns 10 segundos, dando umas apertadinhas. Faz a mesma coisa no outro olho. Uns 10 segundos é suficiente pra cada olho, já dá aquela levantada. Agora vamos pra máscara, uma parte super importante da maquiagem, deixa o olho super bonito. Primeiro eu uso esse prime da MAC e depois eu uso essa máscara aqui que eu tô gostando muito, que é a Eyes to Kill do Giorgio Armani. Mas também tem outras que eu adoro, como esse efeito cílios postiço do Yves Saint Laurent, ou então uma basiquinha assim pro dia a dia, que ela é ótima, que é essa Colossal da Maybelline. Eu já fiz post sobre ela, tá? Então vamos lá, primeiro eu já usei o Curvex, eu venho, uso o Prime. Eu quase nunca uso máscara nos cílios inferiores, porque eu acho que corre o risco de manchar, é mais complicado. Fica muito bonito, mas normalmente eu passo mesmo só no superior. Usei o Prime, dou só um tempinho e já vou aplicar a máscara. Às vezes eu acho interessante, espero um pouquinho, deixo secar e passo novamente a máscara, porque ajuda a levantar mais ainda os cílios. Agora vamos fazer a boca. Eu gosto muito de usar esse lápis Spice da MAC, que ele é meio cor de boca, um pouquinho mais forte. E eu passo ele bem de levinho só pra fazer um contorno. Gente, aí eu passei o lápis, eu já falei pra vocês em outros posts anteriores que a minha boca tende a ser muito ressecada. Então nunca uso um batom antes de passar um hidratante labial ou um condicionador labial. E às vezes eu passo só isso e o gloss. Aí eu não uso lápis, passo só o hidratante e depois um gloss por cima. Passo assim bem de levinho, por incrível que pareça, não atrapalha o batom. Às vezes eu passo um pouco de creme também. Como eu tô com o olho escuro, eu prefiro usar um batom assim, cor de boca, nude. Se eu não passar o olho escuro, fizer só uma sombra clarinha, aí a gente pode colocar um pouquinho de cor na boca. Aí eu gosto de usar um batom pêssego, depois eu dou os nomes pra vocês. Mas pra esse olho mais escuro eu acho mais bonito o Cherish. Só que como ele é muito fosco, muito mate, depois eu uso o Hug Me, que tem um pouquinho de brilho. Tem gente que gosta de aplicar o batom com pincelzinho, mas eu acho que assim fica mais fácil, é mais rápido pro dia a dia, a gente deixa o pincelzinho pros maquiadores mesmo. No finalzinho de tudo, eu venho com esse pó Meteorites da Guerlain, que eu adoro, ele é super cheiroso, ele dá um brilho na pele, uma finalizada, uma uniformizada legal. É mesmo assim, bem discreto, pouca coisa, só pra finalizar a maquiagem. Como você sabe, eu adoro cílios postiço e hoje eu vou colocar aqui nessa maquiagem também, que eu acho que fica muito legal. Eu pego a cola, eu despejo aqui mesmo no potinho dos cílios, que eu acho que fica mais fácil de ir usando. Então eu pego um por um, né? Eu uso uma pinça, tem uma pinça própria para cílios postiços, mas eu uso essa aqui mesmo, eu acho ela ótima. Põe um pouquinho de cola, ela é branca, mas depois ela vai sumir, tá? E vou aplicando um a um. Eu começo sempre do canto dos olhos pra dentro, que eu acho que fica mais fácil. Como vocês estão vendo, eu comecei do cantinho do olho até o meio. Claro que se você quiser aquela maquiagem muito bacana e tudo, você pode colocar até o final dos olhos. Eu tomo cuidado, como os cílios aqui são do mesmo tamanho, às vezes eu corto, quando eu coloco mais até aqui na frente, eu corto um pouquinho os cílios para deixar o final do olho mais alongado, né? Normalmente eu uso da metade para fora, iniciando sempre daqui de fora para dentro. Então é isso, olha, terminei. Como vocês viram, não é tão difícil assim, eu acho que tudo vem com a prática. Se você fizer todo dia, cada vez vai ficando mais fácil. Essa maquiagem é até um pouco mais pesada do que eu uso normalmente durante o dia. Eu quis fazer uma maquiagem que atendesse tanto ao dia quanto à noite. Claro que durante o dia você não precisa ficar colocando cílios postiços, faz um olho mais leve, uma coisa mais rápida. E aqui no vídeo também pareceu um pouco mais longo, porque eu fiquei esperando
explicando tudo, mas no dia a dia é uma coisa rápida. Eu acho que vale a pena praticar, porque à medida que vocês vão praticando, vocês melhoram, né? E eu espero que isso tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Moment